Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 21 de setembro de 2022 para o evento 811711, na UC de montagem de sistemas elétricos. Então vamos lá, pessoal, a gente fez a mudança de módulo, né? Estamos começando o segundo módulo do curso e a primeira UC desse módulo é montagem de sistemas elétricos. Eu creio que eu vou começar fazendo o contrário, é começar pela aula e posteriormente iria para o nosso material ou para a nossa plataforma. Acho que vou começar pela plataforma, para a gente conversar sobre ela e posteriormente para a nossa aula. Creio que vai ser mais fácil. Deixa eu projetar a tela aqui só um segundo. Até para os demais que forem assistir a web depois, né, nós temos a nossa UC começando no dia 15/9 e vai até o dia 20/10. Então, nossas atividades, nós temos 3 SAPs e 2 fóruns avaliativos. As SAPs têm que ser entregues até o dia 16 e o fórum até o dia 18. Nós temos, nessa sessão, somente 5 web aulas, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar. Em complemento, vocês continuam aí realizando o estudo, que eu creio que vocês fazem diariamente, pelo menos 1 hora por dia, né? Justamente para adquirir as habilidades e competências necessárias. Conforme o cronograma me passado, serão 3 momentos presenciais, dia 17, dia 1º e dia 15, né? No Senai de Rio Verde, e depois nós teremos a recuperação, que não será o caso de nenhum dos senhores, né? Assim espero que a gente consiga trabalhar bem no decorrer dessa UC. Que o link, né? O link alterou, pessoal. O meu e-mail foi alterado e eu perdi acesso aos links anteriores. Então, assim como eu disse da outra vez, que a gente seguiria com o mesmo link, né? Só se houvesse uma alteração de e-mail aqui, que como eu perdi o e-mail, eu perdi acesso, o controle, né, às webs. Então, fiz essa substituição. Então, enquanto eu continuar com esse e-mail aqui, creio que não vai ter alterações posteriormente. A gente continua com o mesmo link, certo? Então, vamos ver a nossa plataforma aqui. Primeiros passos que vocês já estão acostumados. Aqui tem os 2 fóruns de discussão. Pessoal, o fórum, como funciona? É para você escrever sobre. Tem casos que o colega escreve no dia 22, vamos dizer amanhã, um colega vai lá e escreve. No dia 23 vem outro colega, em vez de fazer a parte dele, ele copia do anterior, né? E posta também. Então, o primeiro vai receber a avaliação, o segundo vai receber um 0, infelizmente, porque é plágio, né? Está plagiando o que o colega fez anteriormente. Então, são 2 pontos aí, né? Em cada um dos fóruns, somando 4. E creio que é importante para adquirir a nota, né? Às vezes perde o momento presencial, então 4 pontos aí fazem diferença. E quando forem fazer, façam cada um, né, de uma forma, evite copiar do colega, que infelizmente não vai ter uma nota satisfatória. Aí vem conteúdo do curso, né, que é o nosso material. Na biblioteca, vamos trabalhar com o CAD-Simo. O que é esse CAD-Simo? É um simulador que vocês vão utilizar nas SAPs. Então ele está liberado aqui, tem videoaulas, tem o instalador, é só clicar que faz o download e executar. Quando estiver fazendo execução, tem um código, ele pede um código lá que é 4962. E aqui já vê até uma web aula do módulo anterior, e aqui o modelo de relatório técnico, né? Aproveitando, temos as SAPs. Então a primeira SAP vai ter as atividades realizadas no momento presencial, né? A etapa 3 é no ambiente, preparar diagrama de força e comando de uma partida direta com reversão para acionamento de um motor elétrico trifásico e dimensionamento dos componentes. Então, os cabos elétricos, contactor que você vai precisar, fusível. Então, tem que fazer essa estimativa. Isso aqui é a etapa 4, momento presencial. E por último, né, elaborar um relatório técnico da montagem do motor de partida direta com reversão. Então são essas 2 etapas a serem entregues, né? Quando a gente volta à nossa plataforma, tem o diagrama, né?
da partida e tem que realizar esse relatório. Aqui traz a folha de resposta, vai ser um modelo para fazê-lo, né? Para fazer o relatório. E aqui um envio. SAP 2 já é partida estrela triângulo, né? O que ele vai trazer? Etapa 2, que é no AVA, elaborar um diagrama de força e comando para acionamento de um motor elétrico de fase com partida estrela triângulo em software de simulação. Alguém ia falar? Eu não estou conseguindo ver vocês hoje, como eu estou projetando minha tela. Se alguém quiser falar aí, pode me chamar. Então aqui já no software, qual que é o software de simulação? Aquele CAD Simo, que a gente vai trabalhar nas webs. Etapa 3. Etapa 3 é no momento presencial, né? Montagem e teste. Etapa 4, elaboração de um relatório. Também conforme o partida estrela triângulo, que vai ser feita a entrega no AVA. Então são 2 relatórios, né? E o terceiro é a instalação de um soft starter, que a gente também vai ver nas nossas webs. Então, elaborar um diagrama de força e comando elétrico usando o software de simulação para acionamento de um motor elétrico trifásico usando o soft starter. E aqui não pede nenhum relatório, né? Que a etapa 2 e 3 a distância é a etapa 3, sim, ó. Apresentar os procedimentos para parametrização do soft starter para partida em rampa de aceleração e desaceleração conforme modelos de catálogos fornecidos. Então também vão ter esses modelos lá, né? Aqui são 3 modelos, ó. Esse aqui é um. Deixa eu voltar. Então aqui tem outro, ó, soft starter. E temos o terceiro. Então tem 3 documentos aí para usar, né? Quais são os procedimentos para a partida em rampa. Então são 3 atividades, mais os fóruns, né? Para compor essa nota de 49, os outros 51, momento presencial. Até aqui tranquilo para todo mundo. Já deu para ver quais são as SAPs. Eu vou aproveitar e vou compartilhar a nossa web de hoje. Vocês viram lá que tem questão de diagrama, relatório e tudo mais. Na nossa web de hoje a gente já tem algumas dicas, né, de como funciona até para realizar tanto o SAP 1 quanto o SAP 2. Então, nosso conteúdo de hoje são tipos de partidas, né? Caracteriza-se como partida de motor elétrico trifásico a forma pela qual é concebida a alimentação elétrica ao motor, de forma direta ou indireta para que este venha a iniciar seu funcionamento. Então, de forma direta, né, é a forma onde ele, infelizmente, tem uma corrente de pico muito alta, muito elevada, mas tem um torque mais rápido, né? Assim que você aciona o motor, você já tem praticamente todo o torque dele disponível na forma direta. E forma indireta já visa, né, economia, menor desgaste do motor. Você pode usar a estrela triângulo, né, justamente para partir com uma corrente de pico menor. Infelizmente você não tem o torque junto, mas quando você faz um de forma direta, para ter esse torque instantâneo, você tem que aumentar, né, seus condutores, seus dispositivos, e no estrela triângulo você já não tem esse custo elevado. A gente vai entrar em cada um deles, né? Então, todo o sistema de partida de motores será representado a partir de um diagrama elétrico multifilar e um diagrama elétrico funcional, sendo que o diagrama elétrico funcional recebe o nome de diagrama de comando e é responsável pela lógica de acionamento. E o diagrama multifilar também é conhecido como diagrama de potência ou diagrama de força, que este recebe as cargas que serão acionadas pelo sistema trifásico. Então, aqui as representações, ó, de cada um desses componentes. Ó, a bobina, que vai estar no diagrama. Vou mostrar para vocês primeiro os diagramas, depois vem nas representações. Então, aqui um diagrama de comando. Não sei se todos tiveram curiosidade aí, muitos equipamentos traz esse diagrama. Então, ali vai representar um relé, um botão de emergência, um selo, um botão para parada, bobina do contator, fusíveis, né, e as fases. E aqui um diagrama de potência. Você vê que a representação é diferente, ó, que é o comando, e aqui a potência, de onde vem as fases, L1, L2, L3, que está alimentando, os fusíveis de proteção, contatora, relé térmico e o motor. Então, o diagrama de comando mostra também as entradas e saídas, né, de forma
aqui representada, 13, 14, A1, A2, e temos aqui o diagrama de potência. E o que são essas representações, né? Que aqui, ó, por exemplo, no comando tem bobina, tem botão, né? E assim vai. Tem vários tipos, né? Então aqui, ó, bobina, K, né? 1 a 2, tem os contatos de potência, que a gente viu na contatora aqui, ó. Na verdade, cadê? Vai estar aqui, ó, no contator. Tem os contatos de comando, que aí você já vai ver aqui desse lado, né, no diagrama de comando. Tem os contatos de potência, no caso aqui o relé térmico, né? E tem os contatos auxiliares, que você já vai encontrar nos comandos também. E o primeiro tipo de partida que a gente vai ver é a partida direta para motores trifásicos, né? Na parte direta de motor elétrico trifásico, podemos identificar que o motor irá receber a alimentação diretamente da fonte geradora trifásica e sofre interferência somente dos dispositivos de seccionamento. Então é para acionar ou desacionar, né? Então contactor, disjuntor, um relé e posteriormente aqui o nosso diagrama de potência e diagrama de comando, né? Respectivamente. Tanto para acionamento de parte direta. Então lá tinha, né, um exercício, lógico que tem um anexo também, como que funciona essa partida e aqui os diagramas, né, dela, para fazer no software no CAD Simo já tem um modelo. Então o que, que muda aqui na parte direta? Ele tem um torque instantâneo? Tem, mas aí, por exemplo, você tem uma corrente mais elevada. Para uma corrente mais elevada, a gente trabalhou lá em fundamentos elétricos que a gente precisa de condutores com seção maior, ou às vezes um relé, né, que suporte uma corrente maior, um disjuntor para uma maior corrente, ou que tenha menor sensibilidade, justamente porque o pico é bastante elevado. Então tem esse pró e esse contra, né? Então partida direta é mais para motores menores. Esse aqui você vai encontrar, creio que até 5 CV, né? No final da aula tem eu já não lembro mais qual que é o máximo recomendável, mas até 5 CV encontra esse partida direta. Aqui é o nosso diagrama, né? De comando aqui à direita e o diagrama de potência à esquerda. Qual outro tipo de partida, né? Temos a partida direta com reversão. Então, você muitas vezes quer que o seu motor gire, né, em outro sentido para realizar um outro tipo de atividade. Pode ser uma esteira, né, uma esteira que vá no sentido e depois retorne. Então, para realizar essa reversão, né, quando existe a necessidade de realizarmos a inversão de rotação de um motor elétrico trifásico, devemos interagir diretamente em seu campo magnético girante. Sabemos também que esse campo magnético só existe em função da defasagem de 120 graus entre as fases, que é o distanciamento ali entre as fases R, S e T no trifásico, né? Que é cada uma delas, o L1, L2, L3, de acordo com a nomenclatura utilizada. Então, sendo assim, devemos realizar a inversão duas das três fases de alimentação desse motor. Então, quando você troca uma com outra, não precisa trocar as três, porque você não vai ter o sentido contrário. Você troca duas dessas fases e aí você tem a reversão. Então, observe que no diagrama de potência abaixo possuímos a alimentação do motor elétrico a partir da alimentação fornecida pelas fases, né? Pode ser RST ou L1, L2, L3 e sendo disponibilizadas através dos contactores. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente teve só um contactor, né? K1. Então, se eu vir aqui, ó, com reversão, já precisa de dois. Obviamente, os dois dispositivos nunca poderão estar ligados simultaneamente. Com isso, ocorrerá, caso isso ocorra, né, teremos um curto-circuito gerado na saída dos contactores. Então, aqui nunca vai ligar os dois ao mesmo tempo, no nosso diagrama de potência. Então, ou ele aciona um, pode ver que a 1, a 3, a 5 está numa ordem, e lá o que ele faz? Ele inverte a 1 com a 3, né, no contactor 2, justamente para não, para mudar essa fase. Então vamos ver aqui, ó. Ele tem um 3, 5, 2, 4, 6. Ele vai inverter aqui, a gente vai conseguir ver melhor. Não, é aqui mesmo, não sei.
Então tá 246, tá 246, tá igualzinho, né? Mas tem a inversão de uma das fases, justamente para provocar essa mudança, né, na rotação no campo magnético. Então, o campo magnético girante no estator ali do motor vai estar girando no sentido horário. Quando você altera as fases, né, troca 1 com a 3, que nem no caso que ele disse, né, substituindo, disse anteriormente, substituindo 2 das 3 fases, você consegue ter esse, como falei, esse material girando ao contrário. Aqui ele está certo, é na saída do contactor. O 2 aqui ele ligou na saída do 6, né? Então aqui ficou 1 com 6 e depois, o 4 ele ligou na mesma do 4 e aqui a saída do 2 virou 6. Então ele trocou o 2 com 6, os contatos de saída da contactora. Com isso, ele consegue inverter, né, 2 das 3 fases e girar ao contrário. Então aqui gira no sentido na K1, tá normal. O K2 vai inverter essas fases, né? Com isso vai girar ao contrário. E aqui é o nosso diagrama de comando. Então, ou uma hora ele está aberto no K1 e fechado no K2, e outra hora ele está fechado no K1 e aberto no K2. É uma das duas contactoras que vai estar fazendo a sequência dessas fases. Temos também a partida indireta de motores trifásicos, né? Sabemos da preocupação em relação à corrente elétrica no momento da partida dos motores elétricos trifásicos. Dependendo do motor, podemos possuir uma variação de 8 a 10 vezes o valor da corrente nominal no instante da partida. Dessa maneira, se torna viável realizar a partida dos... Está errado ali, realizar a com Z, né? Eu vou adequar a realizar a partida dos motores através de manobras que tenham como objetivo reduzir a corrente de partida. Então, nós temos as partidas indiretas. Quais são os tipos, né? Os principais sistemas de partidas indiretas: estrela triângulo, partida por autotransformador, partida por aceleração rotórica e a partida eletrônica por meio de soft starter. Então lembre-se que no sistema de partida indireta, o objetivo é sempre reduzir a corrente de partida, e para isso, na maioria das vezes, consideramos a redução da tensão elétrica no motor elétrico trifásico. Então, o que faz? Você está alimentando direto, você coloca ali 380, se for o trifásico aqui no nosso estado, né? No estado diferente, você coloca um trifásico 220. Com as partidas, você vai ver que muda-se essa tensão, justamente porque se você tem uma corrente nominal ali de 10, ela pode variar direta de 6 a 8 vezes. Imagina uma corrente de 80, se você selecionou ali seu condutor de 4 milímetros. A corrente de 10 ele suporta, a corrente de 80 não. Então você vai tendo desgaste, o seu condutor pode até, né, deteriorar. E aqui com as... Leonardo, só pedir um favor para o senhor aí, tá vindo um retorno agora do seu microfone. Não sei se tem alguém perto de você aí. Se puder fazer o favor, na hora que você for falar, se desmutar, né, e deixar mudo aí, vai me ajudar. Então, como fala? Melhorou? Eu tô ouvindo aí, não sei se é uma TV, uma criança que você tem próximo. Aí você vai ter que deixar mudo aí. Tá ok. Porque senão eu te escuto aqui. Você não, que tá ao seu redor. Então, o que ele traz, né? A partida indireta é justamente para, se você selecionou 10, você vai ter um aumento na sua corrente, mas algo suportável no seu condutor. Então, quando você tinha uma corrente de 80, você pode, às vezes, ter que partir da bitola de 4 para uma bitola de 16, uma bitola de 10. Isso tem um custo elevado, né? E quando você reduz essa tensão, você tem uma corrente menor, o seu condutor vai fazer essa condução tranquilamente. Então, aqui é a partida estrela triângulo, né? Que a gente vai ver hoje. Essa partida estrela triângulo, né, a grande vantagem na utilização desse sistema de partida é que neste caso o circuito empregado irá permitir a redução da corrente, né, de partida do motor, fazendo uso da redução da tensão. Então, a tensão em cada uma das bobinas que compõem o motor.
Para realizar este feito, contamos com no mínimo um motor de 6 terminais, né? Isso é o convencional que a gente usa no dia a dia, e manipulamos o fechamento de suas bobinas, de maneira que exista a redução de sua tensão. Então aqui é a partida estrela, né? Então dessa maneira teremos como resultado a redução da corrente de partida. Diminuiu a tensão, consequentemente ele consegue diminuir essa corrente. É lógico que o torque não vem instantâneo, né? Então seu motor não fica 100% no tempo desejado, mas você consegue menores condutores. Então vale lembrar, deixa eu só voltar aqui, né? Maneira de redução da tensão da fase, com isso, redução da corrente de partida. Então vale lembrar que esse sistema de partida será utilizado somente para iniciar o acionamento do motor, e após o tempo definido pelo temporizador, teremos o motor sendo alimentado normalmente com o sistema realizando seu fechamento em triângulo. Então aqui, quando ele fecha, ele parte estrela, né? Justamente, ó, ele curta-circuita aqui a 456. Com isso ele tem a tensão menor, né, de 220, e posteriormente ele volta para o triângulo. Deixa eu voltar aqui. Então esse fechamento é basicamente o mais simples de ser desenvolvido. Observe que o fechamento se dá com a realização do curto-circuito entre 4, 5 e 6 e realiza-se a alimentação trifásica, utilizando os terminais 1, 2 e 3. E posteriormente ele sai do estrela, né, e vai para o triângulo. Então, ó, na maioria dos casos, os motores possuem 6 pontas de cabos em sua caixa de ligação. O fechamento em triângulo proporciona o fechamento na menor tensão suportada. Por exemplo, o motor que suporte 380 e 220, o fechamento em triângulo será para a tensão de 220. Então será possível entender na ilustração, né, como que funciona. Então ele liga o 1 com o 6, o 2 com o 4 e o 3 com o 5, né, conforme a alimentação. Só voltando aqui no conceito, então, a grande vantagem é a redução da fase. Para realizar o feito, né, contamos com no mínimo um motor de 6. Eu quero ler a parte do funcionamento. Então, vale lembrar que o sistema de partida será utilizado somente para iniciar o acionamento do motor. E após o tempo definido, conforme o temporizador, né, que é aquelas chaves de partida estrela triângulo, teremos o motor sendo alimentado normalmente com o sistema realizando seu fechamento em triângulo. Então, parte estrela, depois vem triângulo. Como que é o diagrama de potência no estrela? Então, aqui você já precisa de 3 contatoras, né? K1, K3 e K2 para fazer essa mudança de partida. E o nosso diagrama de comando segue aqui, ó. Você tem a K1, K2, depende, né? Uma depois comuta para outra, fazendo esse acionamento. Aqui, ó, depende do temporizador que vai fazer esse seccionamento das contactoras. Então ele parte em estrela, depois fecha em triângulo, justamente para diminuir a tensão e com isso diminuir a corrente. Então mantém-se o conceito de inversão de fase quando precisa de reversão, né, no parte da estrela triângulo. Mantém-se o conceito de inversão de fase para que seja possível a inversão da rotação do motor elétrico quando utilizado a partir da estrela triângulo. Então, quem vai fazer isso é o K1 e o K2, conforme o nosso diagrama de potência. Então, o que ele faz? Ele muda, né? Ele precisa de um contactor a mais, então a gente tinha 3 contatores para fazer o estrela triângulo, aqui já serão 4. Então, o que ele faz? Ele inverte, né, essas fases. É justamente isso que vai provocar a reversão, que vai fazer ele girar, né, no sentido diferente do que ele está ligado ali. Então você fez a primeira partida, estrela triângulo para girar no sentido horário. Quando você coloca, né, esse contactor a mais invertendo as fases, no mesmo conceito da partida direta, você vai fazer girar no sentido anti-horário. E ele vai funcionar da mesma forma. Estrela triângulo, parte estrela, depois fecha o triângulo.
Então, aqui é o diagrama de comando. Pode ver que cada vez que vai implementando diferentes soluções, vai aumentando o diagrama, né? Para fazer essa leitura. E aqui as nossas vantagens e desvantagens em cima de cada um desses sistemas de partida. Então, o PRO, né? O conjugado nominal de partida. Então, aqui, ó, características da partida direta de motor. Então, conjugado é o torque. Ele já parte praticamente a 100%, né? Então, você tem o motor já exercendo todo o seu trabalho disponível no início da operação. E o contra, né? Corrente de partida pode chegar a 8 vezes a nominal. Dispositivo de acionamento mais robusto, porque você tem uma corrente maior. E o custo elevado de manutenção, porque ele desgasta mais também. Como ele faz uma partida mais suave no estrela triângulo, você tem menos desgaste mecânico. Aqui, como é mais forte, né? Essa saída inércia até o funcionamento máximo é muito mais rápido, com isso tem um desgaste mecânico maior. Certo, senhores? Perguntar se tem alguma dúvida, ficou muito longe. Professor, aqui é o Alexandre. Eu Sim, tenho uma dúvida Alexandre? aqui, Sim, porque assim, aí, os motores que os eletricistas ligam na empresa lá, na usina, é 440, certo? Essa certo. estrela triângulo pode fazer com a mesma ligação? Rapaz, agora você fez Porque, uma pergunta boa. E o sabe duro por que quê? eu... Ah, Porque lá eles usam sempre no 440, né? Que é os motores sim, maior, que é motor de 1750, 5 CV, 6 CV, essas coisas assim. sim. E eu tô aprendendo com eles lá. Eu queria saber se essas ligações por exemplo, se faz no 80 é 360, similar, né? sim, se pode fazer a mesma ligação. Eu estou tentando lembrar como que é feita a base para chegar ao 440, porque ele é 440 trifásico, né? Sim, sim, exatamente, isso Isso, mesmo. isso aí é muito mais como fala? Na indústria e geralmente como fala, fora aqui da cidade, né? Porque você vai tendo mais perdas, Sim. você vai aumentando a tensão justamente para diminuir essas perdas. Só que agora você me pegou, hein, Alexandre? Não vou mentir para você não. Eu nunca trabalhei 440, cara. Eu tô tentando lembrar o que muda no motor. Porque, se eu não me engano, o motor também vai ser de 6 placas, né? Vai ter 6 cabos ali. Se alimenta com Sim, três e tem 3 saídas. sim, sim, Eu tenho... sim. Porque são 3 fases, né? Essas Isso. três fases completa o ligamento do motor. Cara, eu não tenho certeza, mas salvo engano, a tensão não vai mudar tanto a questão do posicionamento das ligações. Só que assim, é memória vaga, entendeu? Eu tô voltando Sim. lá na época que eu fiz um curso de eletrotécnica. Só que Ah, agora já faz muito tempo, Alexandre. Pode ser uma dúvida que eu respondo na próxima? Eu vou anotar não, aqui. pode sim. Eu vou até buscar essa informação amanhã com eles. Talvez aí, mais na próxima aula eu já troco uma ideia também. Mas acho que é Eu quase acho que é, tudo, é eu acho quase que é assim pro similar. 320. Sim, sim. Eu vou passar a saber amanhã também. E depois na próxima aula a gente troca mais conhecimento. Fechado. Eu vou anotar aqui também. Tá, fechou. Então, eu vou aproveitar, se ninguém mais tiver dúvida, eu vou aproveitar para ensinar vocês a instalar o CAD Simo. Ninguém mais tem alguma dúvida? Se não tem, eu vou mudar aqui para nossa, vou mudar aqui para a tela e vou baixar. Vocês vão fazer esse download também. Aproveitar esse tempinho aqui. Pode ser que algum dos colegas não que estão online, né, algum que assista depois esse vídeo, né, tenha problemas com instalação e tudo mais. Deixa eu só ver se a internet vai me ajudar aqui, né? Que ela tá só rodando e não vai. Certo. Biblioteca. Aqui, ó, realiza o download do CAD Simo, que foi o que eu fiz. Então vai estar assim, ó, zipado.
clica nele, ele vai abrir, né, um software, ou vai abrir uma pasta. Para abrir arquivo zipado, pode baixar o WinRAR, né, ele é gratuito. Não precisa assinar não, dá para utilizar gratuitamente. Ou outro software que você achar mais adequado. Ele está zipado, que senão não cabe e fica muito pesado. Então vai ter uma pasta assim, vai abrir e você vai instalar aqui, ó, nesse tipo aplicativo, CAD Simo PTBR. No caso tem que extrair, né, que eu não realizei a extração. Então vou extrair para minha pasta download. Por essa parte que ela é importante para a gente entender o contexto que se insere essa situação de aprendizagem. Eu vou executar esse software. Então tá aqui, ó, CAD Simo e tal. Ele traz o link, a chave de acesso, né? Que é 4962. 4962, ok. Tá aqui o CAD Simo. A gente pode fazer, a gente pode desenhar dentro dele. Tá aqui já a planta elétrica. Vou desenhar fora. Quero fazer aqui, vou voltar nas nossas aulas nessas aulas de fundamentos elétricos. Deixa eu ver se eu encontro aqui resistência, que a gente pode usar para desenhar sistemas. Aqui não vai. Então vou colocar aqui um diagrama. Clico, escolho, né? Eu quero um de 6 pontas. Então tá aqui. Posso trazer ele para cá, ó, e clicar nele. Ele ficou, já está aqui no desenho. Para aproximar, você pode ir dando zoom. Para tirar a função, aperto ESC. Segundo, aqui eu posso ir dando zoom. Não sei se o meu zoom não está funcionando. O meu zoom não está funcionando ali, eu vou ter que usar o do próprio software. Então tá ali, ó. Posso ir deslizando no meu desenho. Vou escolher aqui, ó, 3. Coloca contactora. O que mais? Fusível. Você pode selecionar. Colocar um fusível, né? Quero continuar desenhando. Quero minha alimentação. Vou colocar aqui 3 fases, né? Quero desenhar o meu condutor. Então tá aqui, eu clico em um, quero um de 3, né? Vou ligar daqui. Vou ligar o segundo, né? Eu venho clicando nos pontos e vou ligar o terceiro. Os colaboradores, eles são todos aí treinados, capacitados. Deixa eu ver, não funcionou do jeito que eu queria. Tá aqui, ó, é clique e arrasta. Então você escolhe, né? Que ele faz a seleção, clique e arrasta até o ponto que você quer. Ele não é tão intuitivo para encontrar, às vezes você vai ter que movimentar, igual eu fiz, né? Então você vem, movimenta e faz a ligação. O que mais nós temos? Podemos colocar o motor aqui também. Quero um motor trifásico. Vem aqui e coloco. Tá aqui o nosso motor e ligo aqui, ó. Não estou fazendo a ligação empírica. O que a gente pode fazer? Pegar um desenho desse, né? Da nossa web. Vou abrir ela aqui do lado. Pegar, fazer aqui a placa direta com reversão. Colocar ela aqui do lado e vou abrir o CAD de cima. Então eu tenho a alimentação, tá aqui. Eu tenho os fusíveis, né? Cada um em uma fase tá aqui. Tenho duas contatoras e além disso tem um relé. Vou utilizar esse aqui para fazer, ó. Colocar mais para cima. Vou subir vou tirar esses condutores, ó. Para apagar é só clicar em cima e apertar Delete. Quero movimentar essa contactora aqui mais para cima. Vou ligar ela, né? Clica aqui, ó. Cabos e conexões, trifásico, né? 3 cabos na vertical. Clico e arrasto. O que mais que eu vou fazer? Vou colocar outra contatora. A contactora está aqui, ó.
de 3 contatos. Coloca aqui do lado. E puxa os contatores. Agora eu vou precisar de contatores na... Vixe, já não deu certo. Então aqui eu já vou precisar fazer um a um. Então, vou escolher um condutor. Positivo, negativo, colorido, cabo neutro, cabo terra, cabo fase. Escolher ele, vou puxar ele daqui até aqui, né? E depois eu tenho que colocar um daqui até aqui embaixo. Fechei o primeiro. É 1 com 1. Deixa eu ver, o outro é 2 com 2 e 3 com 3. Clica aqui em condutor fase de novo, seleciona esse ponto. Até aqui. Tem as linhas auxiliares, justamente para a gente não errar, né? Ele é como se fosse uma malha. Para quem lembra lá de Kirchhoff, né, que a gente estudou. Então tá aqui, né, a ligação. Vou pegar aqui outro trifásico, vou descer até o relé. Deixa eu ver que relé que a gente tem aqui. Aí aqui nós temos a relação, né, entre conceitos, os conceitos. Que é só fusível. Né? Então você tem um risco. Então aqui, né, já são mais para... Ele tem aqui uma causa, né, que pode ser de origem humana. Para diagramas de comando, né? Se a gente está fazendo é diagrama de potência, lógica, graphic, entrada e saída. Aqui é bobina, aqui é sensor. Tá faltando aqui, tinha que estar aqui, ó. Contactor e faltou. Então nós vamos dizer que não tem o relé térmico. O que o térmico faz? Sobreaquecimento, né? Como fala? Questão do aquecimento dos condutores. A gente vai estar sem relé. Eu ainda não encontrei, mas dá para procurar aqui. Aqui é só desenhos prontos. Ah, tá aqui, ó. Achei. Vai estar aqui, ó. Automático, juntor, térmico. Tem um térmico aqui para 3. Interruptor termomagnético que a gente vai usar então. Deixa eu posicionar ele aqui. Tem um outro ali melhor. Achei. Para tirar da função é ESC, tá? Deixa eu ver se cabe ele aqui. Cabe. Então, ali tem um térmico, nesse símbolozinho aqui, ó. Automático, DR e tudo mais. Volto nos condutores. Vou pegar de 3, né? Vou ligar aqui no nosso térmico. E agora eu vou pegar o condutor fase, né? Só um. Então, primeiro, do 2. Acabei deixando longo demais. Então, aperta ESC, clica em cima dele e apaga. Volta lá e seleciona. Com um clique, arrasta, né? Quero ligar o 2. Ligar o 2 até o 6 da contactora 1, conforme está aqui. O 4, né? Vou ligar no mesmo 4. E o 6 eu vou ligar no 2. Opa, deu errado. Posso dar Ctrl Z também para apagar o último que eu fiz, tá bom? Ligo aqui na primeira. Ah, não ligou porque já está muito embaixo. Vou ter que subir um pouco. Ele não entendeu a união. Então, beleza, aqui, ó. Eu montei da forma mais legal, que eu podia ter jogado ao contrário, né? Puxado um de baixo e o 5 de cima para não ficar cruzando tanto, para facilitar a visualização. Mas tem aqui a montagem do nosso sistema a partir direto com reversão. Aconselho vocês aí com o tempo, né? Apesar que a nossa web já é no final do... Como fala? No final do dia, né? Mas vocês já começarem a trabalhar com o CAD de cima. Não tem muito mistério, não. Trabalhem com esses sistemas aqui, né? Que a gente já tem as fotos, os que estão aqui, ou os que estão na nossa plataforma, né? Na situação de aprendizagem, que já vai
Já vai familiarizando vocês com as conexões, né? Pode montar tanto de potência quanto de comando. Tá aqui, ó, o diagrama, tanto de potência quanto de comando. E facilita também na hora de montar lá na bancada, né? Creio que vocês trabalharam com bancada, fazendo a ligação desses motores, vai facilitar para vocês também. Também, né? Quase que não sai. Certo? Só ficou alguma dúvida com relação à instalação do CAD-Simo? Tranquilo? Para começar a utilizá-lo? Tranquilo aí, professor. Fechado, então. Alguém Tranquilo, tem mais professor. alguma dúvida? Até agora tá tranquilo, professor. Obrigado. Fechado, então. Agradecer a presença dos senhores, né? Desejar bons estudos aí para todo mundo. E até a nossa próxima web. Fiquem com Deus. E até mais. Falou, fica com Deus vocês também. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu trabalho aqui com esse headphone aqui.